Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos conversar sobre a vocação sacerdotal. Afinal, o que é ser padre e por que uma pessoa passa até se tornar um padre, né? E sempre aqui comigo, a minha irmã Bruna. Eu ouvi uma história de um padre que fez todos os seus orientandos comprarem suculentas. E participando aqui mais uma vez conosco, Padre Ivan. Boa tarde a todos. É tão bom, gente, iniciar com bom humor. Mas é uma grande alegria, não é, estar com vocês neste momento, falando sobre a vocação sacerdotal. Então, contem comigo para tentar esclarecer ou confundir mais a cabeça de vocês. É isso aí, galera. Então pega o seu café e vem ouvir esse episódio do Café Católico. E aí, galera? Vindo aqui interromper para trazer um recadinho para vocês. É o seguinte, primeiro corrigir um erro que a gente cometeu, que eu especificamente cometi, lá no episódio 32 sobre o magistério da igreja. Tá? Agradecer a Verônica Siqueira, que ela mandou uma mensagem para nós lá no Instagram, corrigindo. Eu vou ler a mensagem dela, ela mandou lá: boa tarde, estava ouvindo esse episódio. Vocês comentaram que Tiago, irmão de João, foi o grande expoente entre aqueles provindo do judaísmo. Porém, o irmão de João morreu decapitado em Atos 12, versículos 1 ao 2, pouco antes da primeira menção ao Tiago que teve esses feitos. Em Atos 12, 17. Acredito que seja o filho de Alfeu. E a Verônica tá certa. A gente acabei confundindo ali no e-mail e nas anotações, ali no texto estava escrito só Tiago, né? Na verdade estava usando uma referência em inglês, James, e acabei não me tocando que era referente a Tiago, filho de Alfeu. Então, obrigado. Você também encontrou algum outro erro nos nossos podcasts? Discorda de alguma coisa? Tem alguma dúvida? Manda uma mensagem pra gente, tá? É muito importante receber essas mensagens. Então, um abraço pra Verônica Siqueira, que nos corrigiu. E também um abraço aí pro Matheus Pedri, que mandou mensagem pedindo um episódio para entender sobre o que é a formação dos padres diocesanos. E aqui, então, nesse episódio vamos falar sobre isso. Um abraço também aí pro Marco. Um abraço lá também pro Thiago Naziazeno, que também tá sempre nos escutando, né, divulgando o podcast aí, tá nos apoiando. E todos os outros aí que sempre estão conosco. Então é isso aí. Mande mensagem pra gente aqui, quem sabe a gente vai gravar outras vezes aí uns trechinhos. E falem se vocês gostam disso também, de a gente talvez ler mensagens das pessoas aqui tudo, que quem sabe a gente faça mais sobre isso, mais disso. Um abraço e fiquem com o nosso episódio do Café Católico. Então, hoje traz de novo aqui o Padre Ivan, né, para falar de vocação mais uma vez. Eu me lembro que quando nós gravamos aquele programa sobre vocação de uma maneira geral, né, que não ouviu aí pode procurar lá. Ano passado a gente fez esse programa e o senhor falou, né, eu me lembro que o senhor falou que vocação para o senhor era chamado e resposta, né? Então, há um movimento de Deus, um chamado de Deus e uma resposta nossa. Então, eu quis puxar esse gatilho até porque tendo isso, né? Então, que é o chamado e resposta, a gente já tem por base isso. O que tem de específico, então, na vocação sacerdotal? O que é, qual que é o chamado específico que surge aí e qual que é a resposta específica que demanda dessa vocação sacerdotal? Muito boa pergunta, Zé. O específico dessa vocação é essa entrega total, né? Essa consagração total à igreja. Eu renuncio, né, digamos assim, de modo positivo, não de modo negativo, ao matrimônio, não porque esteja frustrado ou porque não goste do matrimônio, pelo contrário, o matrimônio é uma vocação maravilhosa e dos matrimônios nascem as vocações sacerdotais, a vida religiosa e tantas outras expressões vocacionais da nossa igreja. Mas ela exige essa consagração total, esse desposar a igreja, não é? E nessa consagração total, que é específico, tanto é que a vocação da ordem
dentro dos sacramentos é chamado vocação, né, o sacramento ao serviço, da comunhão e do serviço, da comunidade, bem como o matrimônio. Então nós vemos que são dois caminhos concretos de vivência da vocação cristã, desse chamado, que também tem um elemento muito importante aqui, né, Zé, que nós falamos, que nasce do nosso batismo. Né? Nesse dia, Deus planta essa semente e aí nós damos essa resposta. Então, o específico é essa exclusividade do serviço ao reino de Deus, do serviço à igreja. Como algo, talvez assim, para ilustrar um pouco melhor essa exclusividade, sobretudo na vocação sacerdotal diocesana, porque há também a diferença entre a vocação sacerdotal diocesana e da vida religiosa, que são todos os dois são sacerdotes, mas diferem na questão da sua espiritualidade, mas há algo que é único, não é? Que é a semelhança com Cristo bom pastor. Seja o sacerdote diocesano como o sacerdote da vida religiosa, estão chamados a ser bons pastores como Cristo, não é? Encontramos isso no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículos 14 e 15, né? Tão lindo, né? Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, essa é a especificidade da vocação sacerdotal. Exclusividade no serviço do reino de Deus, e essa exclusividade se traduz desse modo alegre, simples, espiritual, dedicado, sacrificado, não é? Animado do Cristo bom pastor, de pastorear como o Cristo bom pastor. É interessante que o senhor já tocou num ponto, né, que eu já estava pensando, porque até eu como seminarista, muitas vezes escuto a pergunta, quando falo que sou seminarista, muitas vezes vem a pergunta, qual congregação? E daí eu explico, não, eu sou diocesano, né, sou da diocese, né. E daí às vezes alguns perguntam, né, então quando você for ordenado, você vai ficar aqui? Eu disse, provavelmente vou continuar aqui pela região da diocese de Joinville, né, vou trabalhar aqui. Pode ser que por algum momento seja enviado para trabalhar em alguma diocese, ajudando? Sim, como tem padres das nossas dioceses que vão em missão para outros lugares, tudo, mas sempre ligado à diocese, né, ao bispo que estiver aqui, né? Então, é interessante que o senhor já trouxe isso, dessa especificidade da vocação sacerdotal diocesana, essa espiritualidade do Cristo Bom Pastor. E daí também, quando se junta, assim, né, quando eu falo que sou seminarista, daí a outra pergunta que vem já fala assim, tá, mas quando que você vai ser padre, né? quanto tempo vai levar, né? Então... Eu queria fazer só um comentário, que eu tava pensando nisso antes. José, é mais delicado o pessoal perguntar pra você quanto tempo que vai levar você pra ser padre ou quantos anos faltava pra terminar a faculdade de engenharia? As duas coisas são... Olha... Eu digo que é mais tranquilo de padre porque de certa forma eu sei o caminho que eu vou lá. Quando eu tava na engenharia era meio dublado quando eu ia terminar. Eu não consigo. Mas eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho, né, quando vem essa pergunta, né, quantos anos leva, né, e o caminho, né, e por que tantos anos. E talvez esse já de início, só por uma curiosidade também, o senhor poderia contar, afinal, quantos anos o senhor que, né, levou, né, desde que entrou no seminário até se tornar sacerdote? Bom, vamos começar por essa pergunta, né? Eu levei 13 anos de formação, né? Mas é porque eu não sou de origem de formação diocesana. Eu ingressei numa congregação religiosa chamada Legionários de Cristo, e ali passei por todas as etapas de formação até chegar ao presbiterado, a ser ordenado padre, né? Então foram 13 anos de formação. 2 anos de noviciado, que corresponderia, e depois vamos falar um pouquinho mais sobre o propedêutico. Depois, um momento assim de estudos humanísticos, né, que eu fiz nos Estados Unidos, foi mais ou menos uns 9 meses, onde você aprende um pouquinho mais de oratória, retórica, homilética, grego, latim, história da igreja, enfim. Naquela época também o espanhol, né, porque é a língua, né, oficial da congregação. Depois eu passei 2 anos fazendo bacharelado em filosofia, né? Naquele então, 2002 a 2004, eram 2 anos de bacharelado.
Depois disso, passei 3 anos aqui no Brasil, no tirocínio, não é? Que é um momento onde você faz uma síntese daquilo pouco que você recebeu nesses anos de formação. Então, fui formador no Seminário Menor dos Legionários lá em São Paulo, depois por 1 ano e meio, depois passei meio ano em Porto Alegre fazendo um trabalho com as vocações, e aí, né, no último ano, no Rio de Janeiro também, fazer esse trabalho em prol das vocações pelo Instituto. Depois voltei para Roma, isso foi em 2007, e aí então foi o maior período que eu passei em Roma, sem poder ver os meus pais, né? Fiquei 5 anos lá direto, sem ter contato com a minha família. Naquela época surgia o Skype, né? Era uma grande novidade. Então, de 2007 a 2009, eu fiz a licenciatura, o mestrado em filosofia, no campo da antropologia filosófica, e depois, de 2009 a 2012, o meu período de teologia, né? Então, compreende-se aí 13 anos de formação, mais ou menos, né, que eu tive. Na formação diocesana, praticamente, né, não digo que seja 13 anos de formação, mas chega aí a uns 9, 10 anos, dependendo um pouquinho de cada situação. Talvez alguns um pouco mais, se fazem algum tempo de pastoral, algo nesse sentido, não é? É importante ressaltar que é bastante tempo de formação? Sim, é bastante tempo de formação, mas é necessário. É necessário porque senão você perde o rumo, né? E você tem que estar sempre nessa motivação. Até tem um documento, né, que nós vamos falar um pouquinho sobre cada etapa de formação, né, do propedêutico, da etapa filosófica e teológica. Esse documento coloca muito claro que nessa etapa de formação, essas etapas de formação, são chamadas formação inicial do presbítero, né? Geralmente a gente fala, não, a filosofia, depois teologia é o final. Não, é a formação inicial. Propedêutico, filosofia e teologia, a formação inicial, porque depois terá a formação permanente. Então, nós não podemos parar, os padres não podem parar de lerem, de fazer cursos, de se aprofundar, né? Veja, eu estou fazendo ali um curso online para fazer lives, né? Estou fazendo outro curso online para fazer PowerPoint, né? Apresentações. Fiz também algum curso de psicologia no campo dessa questão dos abusos, né? Dentro da igreja, então, para entender um pouco, por um instituto lá do Rio de Janeiro. Estou fazendo agora um mestrado em Direito Canônico, enfim, nós não paramos, não é? Porque o mundo não para. O conhecimento sempre vai se aumentando, não é? A técnica, a ciência sempre vai crescendo. E nós também precisamos estar sempre muito preparados para poder traduzir a riqueza da nossa igreja na linguagem de hoje. E traduzir essa riqueza na linguagem de hoje não significa tirar algumas coisas para que as pessoas possam mastigar melhor. Não. A nossa riqueza, não é? Sagrada Escritura, magistério, não é? E a tradição são o que são, não é? Só que às vezes nós temos que traduzir isso de modo afetivo, de modo orientativo, de modo vivencial, para que as pessoas possam absorver, amar, não é? Essa riqueza da nossa igreja. Então esse foi assim meu caminho de formação. Na diocese, então, são 2 anos, mais ou menos, né? 1 a 2 anos de propedêutico, que é uma etapa inicial super necessária, não é? Super necessária. Na vida diocesana, essa etapa nos introduz à espiritualidade do Cristo Bom Pastor. Depois, nós temos a etapa do discipulado, não é? A etapa filosófica, que são 3 anos de formação, não é? Na nossa diocese, nesse momento, nós estamos em Brusque. E depois 4 anos da etapa da configuração, ou da etapa teológica, não é? E nesse momento a nossa diocese tem a sua sede em Florianópolis, não é? Depois desses momentos, então, olha, 4 de teologia, mais 3 de filosofia, já são 7, não é? Coloca-se aí mais 1 ou 2 de propedêutico, 9, não é? E depois nós temos mais 1 ano da síntese pastoral, síntese vocacional, que aí é onde já o seminarista praticamente será ordenado, né? Então, mais 1 ano. Então, são 10 anos de formação.
Então, só deixando claro, né, para os ouvintes que aqui a gente, as coisas mais particulares, assim, quanto a tempo, estudo, a gente está falando da realidade da Diocese de Joinville, em Santa Catarina, que é onde tanto nós, os três aqui que estamos aqui, somos, né? Então, às vezes vai ter, né? Então, a gente sabe que tem ouvintes aí do Brasil todo, então, às vezes, vai ter algumas particularidades. Mas as etapas não deixam de ser essas, assim, do padre diocesano, as etapas são essas, às vezes vai se modificar um tempo, vai ter o caso, por exemplo, que no nosso diocese agora a gente não tem, mas ainda algumas vezes tem a questão do seminário menor, ainda que às vezes jovens que entram, né, ainda para cursar o ensino médio, por exemplo, né, então aí vão ter todo um acompanhamento, uma formação ali, tudo mais, não vão deixar de fazer essas etapas posteriormente, né, do propedêutico e todas essas etapas posteriores. E é interessante como o senhor falou, isso é importante, a gente pode ver que essa formação, né, é uma base, né? É uma base para aquilo que o sacerdote vai ser, mas ele não está pronto ali no dia que ele é ordenado, digamos assim, né? Eu queria ressaltar isso porque eu acho que é uma coisa que talvez quem está no caminho, né, nesse caminho vocacional, pode pensar, e talvez outros de fora, talvez entender que o padre ele vai aprender também enquanto ele está sendo padre, né? Ele teve aquela base e eu acho que é preciso às vezes ter um pouco dessa misericórdia, né? Eu gostaria até que o senhor pudesse talvez depois a gente vai retomar, aprofundar nas etapas, mas que o senhor pudesse dar um pouquinho assim da experiência até, né? Tem alguns anos que o senhor é sacerdote e talvez falar um pouco como essa questão desse crescimento, né, que se dá depois também durante, após a ordenação, né, não é só antes que aprende-se a ser padre durante, né, acredito que o senhor vai concordar com isso. Não, e tem razão, Zé. Eu sempre digo que quando a gente é ordenado, nós somos homens feitos, mas na questão do ministério, nós somos bebês. Então, nós precisamos aprender sempre. Situações pastorais, conflitos, perguntas que nos fazem, enfim, é uma série de situações que na prática exige-se muito mais do que quando nós estávamos na formação. Porque na formação, e aí falamos dessas 3 etapas, né, da formação diocesana, propedêutico, discipulado e configuração, pensamos só na questão intelectual, mas não podemos esquecer, Zé, que a nossa formação, ela engloba a formação intelectual, a formação espiritual, que é importantíssima, os retiros, as missas diárias, o confessor, o diretor espiritual, a formação humano-afetiva, não é? Para que sejamos homens equilibrados na medida do possível, não é? Porque para lidar com situações, às vezes, de limite, precisamos ter uma psicologia, não é, adequada. E da formação missionária pastoral, não é? Agora, com a época de pandemia, essa questão pastoral tem diminuído bastante. Ainda que nós estamos pastoreando pelos meios de comunicação social, pelo Zoom, pelo Google Meet, pelo Instagram, Facebook, grupos WhatsApp, enfim, tantas formas. Mas, na verdade, precisamos desse contato. E é com tudo isso que nós vamos aprendendo. Veja só, a questão da pandemia. Quantos padres que não tinham a Pascom nas suas paróquias e hoje têm, e hoje transmitem, e hoje fazem cursos e transmitem palestras e as missas. Então, muitas coisas mudaram e tudo isso serve para o nosso crescimento. Quantos de nós não sabíamos o que era uma live, fazer uma live, e hoje você sabe lidar um pouquinho para fazer um momento ali no Instagram, no Facebook. Então, nós estamos aprendendo sempre e precisamos estar atentos aos sinais dos tempos, né? Aos sinais dos tempos. É a mesma coisa, eu acho que no teu caso, né, a tua formação de engenharia, se voltasses hoje, verias como, não é, muita coisa mudou, muitas técnicas, muitas teorias, enfim, porque a ciência ela caminha. Só que a nossa ciência, a ciência sacerdotal, não é só uma ciência científica, é científica também, engloba-se a ciência filosófica, teológica, mas englobam também a questão humano-afetiva, como dizia, espiritual, pastoral missionária, sabe? Então,
Tudo isso nós temos que ter muito em conta, né? Muito em conta, quando tu perguntavas isso, né? Eu até esse tempo atrás eu estava conversando com um outro sacerdote, eu faço faculdade de pedagogia, e daí ele falou para mim que existe um paralelo que ele pensa que assim como tem professor que brinca que não tem didática, não tem aula de didática que te prepare para a sala de aula, não existe o estudo simplesmente, só o preparo intelectual que vai preparar o padre para o dia a dia. E é por isso que a formação humana é tão importante, além do estudo, né? É que veja, né? O padre, ele vai se formar, ele é uma eminência acadêmica, mas depois na homilia o povo não entende ele, não é? É super, em vez de homilias e trazer a palavra no contexto do dia, do contexto da vida, dá uma aula de exegese. Pois é, uma coisa lindíssima, mas para um contexto diferente, né? Então, e isso é formação do seminário, sabe? Formação do seminário. Inclusive, para mim, é um dos elementos assim claros da vocação, o amor pela comunidade. O rapaz que está no seminário e não ama a comunidade, que esnoba as pessoas, que esnoba a comunidade, pode ir embora. Aqui não é o seu caminho, não. Porque o sacerdote que ama, e eu conheço muitos padres que são pessoas intelectualmente muito bem formadas, rigorosas, mas colocam tudo isso em favor do seu povo, em favor das ovelhas. Isso é lindíssimo, porque não só ele dá aquilo que ele tem, mas ele faz com que o povo cresça, se eleve. Nossa, isso é fantástico. Tem alguns padres da nossa diocese de Joinville que eu fico impressionado, assim, com a dinâmica, sabe? E aí você vê como trazem espiritualidade, como articulam alguns momentos, algumas festas, algumas coisas, assim, de modo, assim, fantástico. É muito interessante, né? Colocam os seus talentos a serviço, né? Eu acho interessante uma coisa, algo na sua fala que o senhor falou sobre esse amor pela comunidade, né? Eu acho que é algo que quando entra nessa etapa formativa, às vezes eu brinco que eu falo que a vida em comunidade, quando a gente está dentro de seminário, é a melhor coisa que tem, mas é a mais desafiadora ao mesmo tempo, os opostos, né? E é interessante que o padre diocesano, ele acaba tendo muitas vezes uma característica de quando ele vai viver, né? Na grande maioria das vezes ele acaba na casa em si sendo só ele, né? E como é importante, né? Então eu reforço essa importância de, se não vive bem a comunidade quando tá no seminário, ou estar sozinho depois na casa, ele se isola totalmente, porque não sabe mais como conviver, né? Não sabe como viver com a comunidade e corre-se esse risco, das vezes, do padre se isolar, né? Se ele não aprende a viver em comunidade enquanto está no tempo de seminário, né? Não ama essa comunidade. É porque também assim, né, Zé? Ainda que ele fique sozinho na casa paroquial, mas ele tem os amigos, os irmãos sacerdotes. Sim. Então aí a gente toca o ponto da fraternidade presbiteral, né? Eu posso morar sozinho, mas eu tenho meus amigos, participo dos retiros, dos encontros, das reuniões do clero, sabe? Motivo, compartilho, aprendo, sabe? Então, nesse sentido, você não está sozinho. Agora, também tem esse perigo de você acabar se isolando mesmo, e aí você não tem com quem partilhar as tuas bênçãos, as conquistas, os teus anseios, as tuas mágoas, as tuas lutas, as tuas quedas. E, claro, né, nós somos humanos também, né? Não somos de ferro, né? Até algumas pessoas, quando olham que a gente come, sim, eu como, eu bebo, eu durmo, eu vou no banheiro, eu sou normal, né? Eu sou um ser humano normal, mas carrego comigo esse sinal, né? Então, sou sacerdote 24 horas do dia, né? Aí também, olha, chega um ponto assim que alguns padres falam, tá, eu sou sacerdote 24 horas do dia, mas quando eu estou de férias, eu estou de férias. Quando eu estou, né? Bom, cada um vive de um jeito, né? Eu, pessoalmente, nessa concepção, se eu estou de férias
e surge, né, uma necessidade de celebrar uma missa, de atender uma confissão, eu vou, porque eu sou consagrado para isso, né? Que eu vou me cansar, tá? Mas né, meu ponto de vista, né, minha vivência, e sempre me ajudou muito isso, né? Então, por exemplo, celebrar a missa todos os dias, não é? Alguns celebram, outros não. Mas cada um precisa encontrar na sua vida essas fontes para poder perseverar no sacerdócio. Senão, o que acontece, Zé? E a tua irmã talvez pode até testemunhar. É muito triste quando você vê sacerdotes funcionários que celebram, que fazem as coisas, mas você não percebe a unção, não percebe o gosto. Eu estou ali porque eu recebo uma ajuda da diocese, tenho plano de saúde, vou tocar a vida. Não, nós estamos chamados a mais, sabe, a mais. E quem percebe muito são vocês, né? São vocês. Então, vamos dizer, a tua irmã pode dar muito para nós, assim, testemunho, porque vocês têm, assim, vocês olham e falam, olha, o padre está cansado, o padre está bravo, ou o padre está meio estranho, sabe? Vamos rezar pelo padre, porque o padre está meio, né? Então, olha como é bonito essa questão da comunidade, da fraternidade presbiteral, que é importante, mas a comunidade do povo, porque é um intercâmbio muito importante. Eu me dou nos sacramentos, na administração, na busca pastoral, mas também olha como não é só o carinho, mas essa atenção, esse cuidado, sabe? Então, tomara aqueles que nos estão escutando nesse podcast, façam um exame de consciência e falam, poxa, quantas vezes eu penso bem ou rezo pelo meu padre? Às vezes eu só reclamo. Falo, meu Deus do céu, outro final de semana não aguento mais, porque ele não fala nada coisa com coisa, demora séculos na homilia, a missa demora demais e está perdido, ou ele cheira mal, ou ele está despenteado, ou ele celebrou de chinelo. Nós só vemos isso, mas não vemos que por trás tem um homem que precisa de ajuda, sabe? De repente ele está com uma depressão, ou de repente ele perdeu a mãe, perdeu o pai, está passando por um momento difícil. Quem somos nós? Então, assim, a nossa atitude sempre é ver o padre, rezar por ele, mas dizer, padre, o senhor precisa de alguma coisa? Se ele falar que não precisa, tudo bem. Mas, geralmente, quando ele percebe esse carinho do povo, ele se abre, porque nós precisamos disso. Mas isso de perceber de padre, né? Eu tava lembrando agora, o José vai lembrar disso melhor, porque eu era muito criança. Eu sei que eu fazia porque eles contam, mas eu não tenho a lembrança muito clara. Nós tínhamos um padre e eu não gostava daquele padre. Até tudo bem, né? Eu tinha 5, 6 anos. A missa do padre, a missa normal durava 2 horas e meia. E ele gritava a missa inteira. Então eu ficava irritada. É normal a criança ficar irritada. 1h30, né? 2h30. Não, na minha memória, a missa era muito longa. Mas sim, a missa era meio longa. Sabe? E hoje, né, esse sacerdote ficou muitos anos na nossa paróquia, né? Então eu tive uma evolução ali, assim, tipo, eu fui desde criancinha, fez minha primeira comunhão, fui com ele, tudo, fui coroinha. E eu servia e tinha, assim, um conflito entre eu e o padre, assim, sabe? Porque eu ficava reclamando dele na missa. Então tinha um conflito entre nós dois. E eu tive uma experiência pessoal de quando ele foi anunciado que ele ia se transferir de paróquia, eu tava com 14 anos e eu fui pedir desculpa pra ele. Porque eu sei que eu não fui uma criança fácil pro padre tentar lidar. Sabe? Eu tenho essa consciência. Eu pedi desculpa pra ele e ele ficou meio em choque, assim. Mas eu senti que eu precisava. E eu não sei se isso fez alguma diferença na vida dele ou não. Eu sei que até hoje ele me encontra nos lugares e fica tirando sarro da minha cara. Esse é o jeitinho dele. Eu me lembro de outra experiência que agora me veio um pouco nesse sentido de às vezes a gente parar pra pensar. Foi um padre que eu acabei tendo um tempo e eu me lembro que muitas pessoas acabavam... Estava na paróquia desse padre, acontecia que algumas pessoas, às vezes, com o povo, algumas pessoas reclamavam que o padre não estava sendo muito animado, não estava disposto, e reclamavam de falta de disposição, tudo. E eu fiquei ouvindo isso, né, de algumas pessoas que conviviam com esse padre, por mais de um ano. Assim. E um dia, uma vez, eu estava conversando com alguém que era bem próximo, era amigo realmente desse padre,
E daí eu acabei descobrindo que esse padre, ao longo desse ano, que estava todo mundo reclamando, esse padre tinha tido hepatite, ele estava muito mal de saúde o ano inteiro, só que ele guardou aquilo, né? Revelou para umas pessoas próximas. Então, às vezes, as pessoas não imaginam. Então, eu falo isso para, às vezes, ter um pouquinho de consciência e falar assim, ó, às vezes você não sabe o que está acontecendo, às vezes é um problema de saúde, às vezes não é só porque o padre não quer, às vezes o padre está dando o máximo dele, mas aquele jeito ali é o máximo que ele consegue dar naquele momento. Então é importante a gente não esquecer que os padres são pessoas. Os padres, eles querem ser santos também, mas eles não são santos ainda, eles estão à procura, e a gente quer. É uma coisa como o senhor falou, rezar, eu me lembro que às vezes eu brincava, principalmente na época do grupo de jovens, eu falava assim, a gente sempre quer um padre santo, mas a gente reza pouco para que o padre que a gente tem vire santo. Sim, parafraseando o que tu acabou de falar, Zé, não podemos esquecer que os padres são pessoas. Podemos parafrasear isso para os padres. Padres, nós não podemos esquecer que nós somos padres. Por isso que depois vem toda a questão do nosso cuidado, daquilo que nós postamos, daquilo que imagem eu quero passar, né? Claro, nós estamos inseridos numa época digital, mas muito cuidado, né? Porque às vezes tem coisas que escandalizam as pessoas, né? Aí fala, não, porque eu sou ser humano, por isso eu faço CrossFit. Não tem nada de errado o CrossFit, mas para alguém que vê as suas imagens ali no ambiente, no contexto, pode escandalizar. Posso tudo, mas nem tudo me é permitido, não é? Então temos que ter essa consciência, esse cuidado, esse carinho. Olha só o que aconteceu comigo e aprendi para sempre, porque às vezes, né, eu tenho Instagram, vou postando coisas mais assim das missas e tal, e pouco de mim, né? Não, primeiro que eu não sou fotogênico e segundo que, né, agora com a pastoral vocacional estou dedicado mais a essa questão, né, de promover, de fazer com que o perfil do SAV possa crescer. E uma vez eu fui com umas pessoas, com os amigos, né, assim, fui para Pomerode, fui lá no zoológico, conhecer tudo, e tem ali uma cervejaria do lado, né, lugar fantástico, tudo tranquilo, você está com as pessoas que você ama, está descansando, né, e ali, o famoso brinde ali com a cerveja, né, e me marcaram. E olha, eu fiquei pensando, né, quase com a minha florzinha, posto, não posto, posto, não posto, posto, não posto, postei, e ali, depois de poucos momentos, uma senhora me escreveu, né, porque nos meus stories a pessoa pode fazer comentários, né, colocou padre com maiúsculas. Eu entendi a mensagem. Sou padre, estava ali como padre, né? Tenho certeza disso, tanto é que me convidaram porque sou padre, estava ali, não é? Descansando, conversando, tomando ali com eles uma cerveja artesanal. Mas, e aí? Não, tirei aquilo e eu fiquei tão assustado que eu apaguei todos os meus stories daquele domingo, sabe? Foi tudo. Apaguei tudo e falei, meu Deus, eu vou desaparecer, né? Porque opa, entende? Então, assim, tudo posso, mas nem tudo me é permitido. Nós temos que ter esse cuidado, sabe? Esse cuidado, esse carinho, não é? É diferente de você estar com alguma pessoa e... Então, o que acontece? Estou visitando alguém, as pessoas tiraram foto, postaram. Não tenho obrigação de estar repostando. Eu só faço ali o coraçãozinho, a curtidinha, né? E pronto, sabe? Então, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso, né? Bom, isso é o que eu vejo, a minha percepção, sabe? Então, a partir da minha experiência, né? Depois cada um é livre, né? Mas eu acho que a gente não pode perder de vista quem nós somos. Mas eu queria aproveitar um pouquinho para a gente poder tentar se aprofundar um pouco em cada uma das etapas desse processo formativo, né? Falar um pouquinho mais a fundo, né? Qual que é a importância de cada uma dessas etapas, né? Por que é importante passar por cada uma delas, né? E a primeira dessas etapas, né? Que todos passam, que é a etapa propedêutica, né? O propedêutico. Então,
que você pudesse explicar um pouquinho, né, o que é o propedêutico e por que ele é importante. Claro. Então, assim, o propedêutico é um período, né, de iniciação não inferior a 1 ano e não superior a 2 anos, né? É o que a igreja pede. E é um período de caráter introdutório, né, em vistas à futura formação filosófica e teológica. Então, é uma etapa onde você entra dentro do coração da espiritualidade do Cristo Bom Pastor. É ali onde muitos seminaristas têm o contato mais profundo com a Sagrada Escritura, com o catecismo, até mesmo com a história da diocese. Eu fico impressionado. Eu que sou de Campinas, São Paulo, sei mais da história da diocese de Joinville do que alguns seminaristas ou pessoas que estão, não é? Então, isso é muito importante. Se eu amo isso, eu vou transmitir isso. Agora, ninguém fala daquilo que não conhece, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, se eu não estudo a Sagrada Escritura, o catecismo, a tradição da igreja, né, o magistério, a história da diocese, não é? Não posso transmitir isso. Então, no documento O Dom da Vocação Presbiteral, chamado Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotales de 2016, a igreja coloca também nessa etapa propedêutica a iniciação, é bem interessante, a iniciação do aspecto da comunhão com o próprio bispo, com o presbitério e com toda a diocese. Olha só, não é? Então, já no propedêutico, os seminaristas precisam aprender a conviver com as diferenças e a extrair o melhor das diferenças para constituir uma diocese santa, uma diocese, não é, que pastoreia as suas ovelhas. Me vem aqui muito o nosso hino, né? Querida Joinville, vibrante diocese, é assim que se inicia, né? Da onde vem essa vibração? Da onde vem esse querer, esse amor pela diocese? Conhecendo a própria história e nesse aspecto da comunhão com o próprio bispo, com o presbitério e com toda a diocese. Então, essa é a etapa propedêutica, etapa de iniciação, etapa de introdução para a vida espiritual, não é? E essa humano e intelectual do seminarista. Daí depois vem dessa parte vem o momento que o José está vivendo, né? Não estou errada. É a parte isso mesmo, filosófica. Não está errada. A etapa filosófica, muito bem, o discipulado, né? E discipulado porque são 3 anos onde o seminarista deve viver e aprender esse grande conceito de discipulado. O discípulo é aquele que é chamado pelo Senhor a ficar com Ele. Nós encontramos isso em Marcos capítulo 3, versículo 14. Então, nesses 3 anos, o seminarista aprende a seguir Jesus e tornar-se missionário do Evangelho. Não é só saber o que Kant disse, o que Heidegger disse, não é? O que Pascal, o que Tomás de Aquino, não é? Isso é importante? Sim, mas nessa etapa, o seminarista deve aprender a tornar-se discípulo autêntico de Jesus. Discípulo como São João Batista, discípulo como Maria Madalena, discípulo como os apóstolos, discípulo, seguidor de Jesus, missionário do Evangelho. Então, claro que nessa etapa já é uma etapa sucessiva que se supõe que o seminarista já tem uma maturidade. Olha, se supõe, que às vezes, ai meu Deus, né? Então, mas é uma etapa muito importante, né? Porque a formação filosófica te dará ferramentas para a teologia. E, além disso, ela te dá uma formação humana, de capacidade de diálogo. Veja só, hoje em dia, né? Hoje tem tantas filosofias, tanto sofismo, né? Tanta demagogia. Como é que eu faço para desmontar tudo isso e transmitir o Evangelho? Não é? Se as pessoas não aceitam a verdade do Evangelho, pelo menos eu posso indicar esse caminho para que elas busquem com liberdade, não é? Então, isso nós aprendemos na etapa filosófica, na etapa do discipulado, não é? Então, nesse momento, assim, na questão de formação humana, é interessante, né? E o José pode partilhar isso, né? É uma etapa onde se forja muito caráter,
onde se cresce na fortaleza de ânimo, aprende a conquistar as virtudes humanas, como a sinceridade, a preocupação constante da justiça, a fidelidade às promessas. O padre marcou missa e chegou atrasado. Então, quer dizer que na filosofia dele, porque no documento coloca-se isso, né? Essa fidelidade às promessas, aos teus compromissos, né? Não porque tu é o máximo, não, mas porque é um respeito, um sinal de respeito, um sinal de carinho por aquele povo que está me esperando para a celebração. Claro, pode furar o pneu, pode fundir o motor, né? Que isso depois, fora da filosofia e teologia também, o seminarista tem que aprender a lidar com as coisas práticas da vida, né? Como é que usa um carro e não troca o óleo, né? Acontece, gente, funde o motor. Olha, é TikTok, é tema de TikTok, seminarista que funde o motor do carro porque deixou, né? Mas, minha filha, é uma realidade profunda. Eu senti um certo tom de desabafo nessa. Como é? É seminarista, 2 seminaristas juntos, pode dar problema. Não, meu Deus, olha, enfim, né? Então, é uma etapa muito bonita, de muita riqueza humana também. É muito interessante. Eu estou no momento, né, no 3º ano do discipulado, né, meu 4º ano como seminarista na diocese. Eu me lembro que o padre Adalberto, que é o reitor do Seminário Filosófico, na diocese de Joinville, e eu me lembro que ele já falou algumas vezes para nós, né, que ele falou que nessa etapa ele falou a prioridade é a espiritualidade, depois a vida em comunidade, depois vem o estudo da filosofia. Ele fala assim, é importante sim, mas ele não pode... Eu comento isso porque, às vezes, para deixar bem claro para alguns que a gente está estudando a filosofia, mas é um aspecto das coisas, né? É importante, mas é um aspecto do que o seminarista vive nessa etapa, né? Então, essa parte intelectual é uma das coisas. Mas se ela estiver descolada de uma vivência de oração, de uma boa vivência da comunidade, de você, a partir dessa experiência de comunidade, você também trabalhar a sua questão pessoal, humano-afetiva, né? E em todo o processo, né, de seminário, sempre também a ajuda do diretor espiritual, né? Até por um acaso, né, o Padre Ivan aqui é o diretor espiritual e diretor espiritual de vários, né, seminaristas aqui da nossa diocese. Então, e tem esse auxílio para a ideia de que se transforma em um discípulo, porque daí aqui eu já vou fazer o paralelo com a próxima etapa, porque eu me lembro de uma formação que nós tivemos com a Miriam, né, que é uma celibatária que faz alguns atendimentos com o seminário e tudo, e ela falou assim para nós uma vez, quando eu estava no 1º ano do discipulado, ela falou, como que na última etapa, a pessoa vai querer se configurar a Cristo se ela não se tornou discípulo. Se ele não se tornou discípulo durante esses 3 anos que ele passou no seminário filosófico. Então, é preciso, né? É preciso essa etapa. E é interessante fazer o paralelo com o anterior também, do propedêutico, que eu me lembro que o padre Paulo, na época, ainda como seminarista, a gente acabou vivendo o ano no propedêutico, e ele falou assim para mim, ele falou, José, se você não firmar bem a sua espiritualidade aqui no propedêutico, onde você tem mais tempo, onde tem os horários, é um pouco mais livre nesse horário, você quando chegar na filosofia, você não vai rezar, porque lá não vai ter o horário para a tua oração pessoal, você vai se organizar no horário da casa. As possibilidades vai ter, mas você vai ter que encontrar o horário, né? Então, essas coisas elas vão sendo interligadas, né? Então, quanto mais vive bem aquele processo, mais vai ajudar na frente, e cada um desses processos bem vividos vão ajudar depois na vivência do sacerdócio depois, né? Então, toda essa preparação. Então, e realmente é uma etapa muito bonita, e essa parte da filosofia, daí falando um pouco específico, ela nos ajuda a ter essa visão mais crítica do mundo, né? E que uma visão argumentativa realmente, né? Porque às vezes a gente tem que achar que a gente só com um discurso que pareça bonito, assim, tudo, a gente vai conseguir. Tem coisas que, principalmente quando a gente vai debater alguns temas na sociedade, a gente vai precisar muito dessa parte filosófica, essa parte intelectual, né? Quando a gente vai para algumas discussões, por exemplo, sobre a questão do aborto,
Não adianta eu levar para a sociedade a questão da fé. A questão da fé vale quando a gente está conversando disso dentro da igreja. Mas quando foge esse ambiente, a pessoa que não acredita não vai adiantar o meu argumento. Mas existem argumentos dentro da filosofia, dessa filosofia orientada pela espiritualidade, é claro, que vão me ajudar a debater esse tema na sociedade e defender aquilo que a gente acredita primeiramente pela fé, né? Mas que vai nos ajudar muito. Então, é bem interessante, mas caminha-se tudo junto, né? Dentro dessa etapa. Isso mesmo. E assim, ó, eu não posso deixar de mencionar, né? Porque talvez aqueles que nos escutam falam, nossa, eles só estudam e rezam, né? Estão trancados, acorrentados, tipo, né, em cavernas, né? Não, gente, aqui também se pede nessa sólida formação, né? Nessa formação integral, também o exercício físico e desportivo, né? O José mesmo pode partilhar com vocês depois, pode fazer um podcast só contando todas as lesões que ele teve jogando futebol e vôlei. Entende, já acumulo dois dedos quebrados e nesse tempo de seminário, 2 dedos quebrados, praticando esportes no seminário. Exato, né? Mas assim, sempre buscamos uma vida equilibrada. Então, assim, o seminarista pode comer iFood? Se tiver dinheiro, pode. Então, até para partilhar um pouquinho, por exemplo, da realidade do meu seminário. Então, por exemplo, a gente joga futebol toda terça, jogamos vôlei todo sábado, às vezes a gente faz esporte às vezes a mais em outros dias. A gente tem um dia que a gente assiste filme em comunidade na sexta-feira, mas também se o seminarista tiver tempo, ele pode, às vezes a gente assiste em outros horários, alguma coisa, pode assistir. A gente faz festa, quando eu for fazer, a gente teve agora, por exemplo, né, no finalzinho do semestre, tivemos uma festa junina no seminário, né? Então a gente comemora, a gente come muito bem, né? Isso não pode deixar de falar, né? Que come muito bem. Aprende a cozinhar também um pouco. Aprende a cozinhar, né? A gente aprende a cozinhar. Você sabe fazer ovo, José? Sim. Sabe fritar ovo já? Sim. Aleluia! Não, eu sei fazer algumas coisinhas. Eu sei fazer algumas coisinhas na cozinha. Não sou um mestre nervoso. Ele fica nervoso geralmente para fazer, mas ele já fez alguma coisa aí para vocês em casa? Dá pra gente, ele faz. É que eu sou a pessoa que eu sei seguir receita. Miojo? Não, é que assim, ó. Não, faço umas coisas mais elaboradas. Como é o nome do frango que você faz? É frango cordon bleu? É frango cordon bleu com molho bechamel. Aí, pesquisem aí para descobrir o que é, gente. Não, mas assim, é que eu sou o cara que eu sei seguir receita, mas é que eu não sei chegar na cozinha e começar a improvisar. Se eu falar assim, não, eu vou fazer esse prato específico, eu sei lá, vou lá para fazer. Mas ainda não tenho tanta experiência para chegar na cozinha e simplesmente sair improvisando, assim, mas eu sei. Mas ainda assim, mesmo, tipo, às vezes não sabendo tanto, né? Às vezes a gente vai ajudar na cozinha, principalmente no domingo, né? Porque daí a cozinheira não tá, né? Ou à noite que a janta fica por conta dos seminaristas, então, mesmo que a gente não saiba ali, mas muito mais ali oferece ajuda e vai aprendendo, né? Então, tudo isso a gente vive dentro do seminário, né? Então, a gente vai crescendo nesses pontos também. E é interessante eu falar nesse ponto, porque às vezes, né, o seminarista vai aprender até essas coisas básicas, às vezes, dentro do seminário. Vai aprender a cozinhar, vai aprender a lavar roupa, né? Vai aprender a varrer a casa, vai aprender a limpar o banheiro, vai aprender a passar roupa, né? É como não queimar uma túnica. Aprender a não queimar uma túnica. Vai aprender a tirar a cera de vela da túnica. A gente aprende. Então a gente passa por isso. E daí, né, a gente tem essas etapas, né? E depois, né, a gente vai ter daí a etapa da configuração, né, onde tem o estudo da teologia. Isso mesmo, José. Então, assim, essa é uma etapa importantíssima, né? Porque é uma etapa que já é prévia àqueles que serão ordenados sacerdotes, né? Diáconos, transitórios e sacerdotes, né? Então, assim, é uma etapa de uma formação mais específica, né? Porque na teologia você vai adentrar-se mais à Sagrada Escritura, à tradição, magistério, né, a espiritualidade da igreja, não é? Então, tudo isso é muito, muito importante. E, claro, esse matiz, não é? Dessa caracterização, dessa configuração ao Cristo servo e pastor, não é? Então, esse é o momento aonde, digamos assim, você entra dentro do coração do Cristo como pastor,
para que ele te transforme e para que dali possas, não é, voltar à tua comunidade sendo, não é, esse sacerdote bom pastor, não é? É interessante porque aqui, se no início, na propedêutico, você tem uma introdução à espiritualidade do sacerdócio diocesano, aqui você tem que entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais essa espiritualidade, não é, que tem algumas características. Se na etapa filosófica você tem as virtudes humanas sendo trabalhadas, sinceridade, comprometimento, aqui você tem que ter esse interesse pela tua diocese, esse interesse pela igreja, não é, pelo magistério, aquilo que o Papa vai pregando, vai orientando, não é, porque tudo isso exigirá de ti, não é, sendo pastor e servo de todos no contexto específico daquilo que estará vivendo, seja se for formador de seminário, se estiver no tribunal eclesiástico, numa paróquia, como vigário numa comunidade, enfim. Mas é uma etapa onde nós não podemos descuidar, não é? Essa aproximação, essa configuração com Cristo, não é? Por isso, bom, em todas as formações nós temos bastante, mas nessa etapa os retiros são muito importantes, né? Porque depois, conjuntamente, no final, vem a etapa da síntese. Praticamente já foram feitos os escrutínios. O que são os escrutínios? São consultas que o bispo faz ao povo de Deus para saber se realmente consta, né, o candidato de qualidades humanas, espirituais, pastorais, para que a igreja o acolha como sacerdote, para que a igreja o ordene. Não é? Tanto é que na celebração de uma ordenação presbiteral, o bispo pergunta, sabe se são dignos? Sabe se é digno? E aí a pessoa que responde diz, olha, consultando o povo de Deus, constatamos e damos, né, veracidade que é digno. Então aí tem essa aceitação dentro da celebração, onde a igreja diz, ok, então a igreja te acolhe para o ministério sacerdotal, não é? E aqui é muito importante nessa etapa da configuração que o eu tem que ir desaparecendo. Aqui é importante essa configuração São João Batista. Eu sou apaixonado por ele, não só porque comia mel, porque gosto de mel, não é? Mas ele, no Evangelho de São João, ele aponta, eis o Cordeiro de Deus, sabe? O importante é que ele cresça e eu desapareça. Então, na etapa da configuração, e o José estará iniciando, se Deus quiser, ano que vem, essa etapa, não é? É uma etapa nisso, onde ele aparece e eu desapareço. Então, além da formação teológica, segue ainda se lapidando a questão da formação humana, do bom trato, da cordialidade, né? O documento pede isso, formação humana, cordialidade, olha só. Eu sou brutamontes? Não, vai ter que lapidar isso aí, né? Cordialidade, mas pede-se também que o eu fique subjugado ao Cristo, que é o mais importante. Então, e depois, né, terminada essa etapa, tem, né, digamos, a última etapa formativa, que é a síntese, né? A síntese. Isso, essa síntese corresponde ao período que entre ali o final do seminário, da teologia, e a ordenação diaconal, presbiteral, né? Então, tem duas finalidades essa etapa da síntese vocacional, né, ou etapa pastoral. Por um lado, trata-se da inserção na vida pastoral da diocese, né, como a gradual assunção de responsabilidades, e sobretudo de serviço, e por outro, o esforço no sentido de uma adequada preparação, né, recebendo acompanhamento específico em vista do presbiterado, né? Então, inserção pastoral, conhecer na prática o que é a pastoral e, ao mesmo tempo, ser acompanhado, não é? Porque, como dizíamos, né? Eu sou um homem, mas quando fui ordenado, um bebê no ministério. Então, preciso ser acompanhado, vou errar, né? Na atenção das confissões, tenho que ter essa sabedoria, aprender, não é? Ver, né? Para isso também nós temos até uma prova, né, audiendas, né, que é para ver a tua capacidade para atender confissões, não é? A tua sabedoria pastoral, teológica, não é? Por quê? Porque o nosso ministério é sagrado, né?
O ministério é sagrado, assim como o matrimônio também é sagrado, mas é sagrado numa dimensão de vivência familiar, de vivência pastoral, num dinamismo diferente, né? A família está presente, mas o sacerdote, ele assumindo o ministério, é o Cristo cabeça. Então, ele precisa estar adiante e conduzir esse povo, conduzir essas famílias. Então, disso tudo se vive e se trata na síntese vocacional ou etapa da síntese pastoral, que é entre o final da teologia e a ordenação sacerdotal. E ali passa, claro, né, a ordenação diaconal. Isso está tudo pronto, então daí, né, ordenado diácono, depois presbítero e aí começa, né, a vida. E daí depois, quem sabe, um outro dia a gente pode voltar para se aprofundar um pouco mais das experiências, né, talvez com o senhor aqui, né, das experiências mais propriamente ditas como um sacerdote, né, e como é um pouquinho o dia a dia, né, mas isso a gente deixa para uma outra oportunidade. E agora nós vamos para as nossas dicas culturais. Então, Padre Ivan, você teria alguma coisa para indicar, algum livro, filme, alguma coisa para os ouvintes, né? Olha, tem um filme, quem tem assinatura daquele canal Lumine TV, né? Tem ali um filme fantástico sobre Karol Wojtyła. São 2 filmes, que é o início da sua vida, então é Karol, um homem que se transforma em papa, né? E depois o segundo filme, que é quando ele já vai até a morte dele. Então, Karol, um papa que se transforma em homem, né? Então, um homem que chega ao ministério petrino, e do ministério petrino, como depois vai passando todas as dificuldades, as lutas, o atentado que ele sofreu e os embates e tudo, até o dia, não é, da sua morte. Então, recomendo muito esses 2 filmes, que são longos, né? Recomendo muito. Depois recomendo também o filme de São Felipe Neri, porque mostra uma faceta sacerdotal fantástica, não é? Então, assim, tem Padre Ranzinza? Tem, mas é um que outro, né? O Padre Feliz, o Padre Alegre, né? E assim, olha só, tem aqui tema para outro podcast, José. Um podcast fala das experiências sacerdotais, no outro podcast contar piadas. Uma boa possibilidade. Montar um grupo aí para contar piada. Exato. Temos os piadistas do seminário aí, a gente tem no Cleber. Vamos fazer aí um stand-up aí, né? Então, assim, são esses 2 filmes que eu recomendo de modo muito especial. Bom, tem um terceiro também, fantástico, do Padre Pio, né? Não falamos da vocação específica sacerdotal dentro de uma congregação religiosa, podemos também deixar para outra ocasião, mas esse filme do Padre Pio também muito bom mesmo. Então, são essas 3 sugestões que eu dou, não é? Que aí dá para, agora que vem as férias, né? Tem gente que vai pegar férias ainda, então acho que são filmes bacanas e que falam bastante sobre a importância do ministério sacerdotal. Muito obrigado. Bruna, sua dica? A minha dica é o livro do Monsenhor Jonas Abib, Vocação, um desafio de amor. E não fala não é diretamente sobre a vocação sacerdotal, mas o livro ele ajuda muito a você entender no seu interior qual é o seu chamado específico para viver a vocação, né? E também eu vou indicar uma música que me ajudou muito no meu caminho vocacional, que é a música Tempo de Recomeçar, das Irmãs e Irmãos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. E é uma música muito linda, que eu tenho um xodó, assim. Então, eu vou indicar um livro e uma minissérie. Né? O livro é O Discernimento, do Marco Rupnik. É um livro que ele vai tratar, né, um pouco sobre essa questão do discernimento, uma questão pessoal, né, das pessoas. É um livro bem profundo, assim, eu vou adiantar que ela não é uma leitura muito simples, não, é uma leitura mais aprofundada, mas é muito bom. E a minissérie da Netflix, que é Pode Me Chamar de Francisco,
Então, uma minissérie da Netflix, então, que conta a trajetória do Papa Francisco, né, até o momento em que ele foi eleito Papa, né, então mostra um pouquinho esses dilemas dele, né, tudo que ele passou, assim, eu acho que é bem interessante, aí a gente pode ter um pouco da vivência aí de um sacerdote, né, através a série, ela é bem respeitosa sobre a vida do Papa Francisco, então dá pra gente ter uma ideia. Então é isso. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, @café.católico, e interajam lá e deem sugestões, comentários, críticas, desabafos, elogios, ideias, qualquer coisa a gente tá lá. Esse tema tá, de certa forma, a gente tá atendendo uma sugestão também um ouvinte nosso, o Matheus Pedri, né, que até enviou uma mensagem, né, que falou que gostaria que a gente falasse um pouco sobre as etapas da formação, né, porque ele gostaria de entender, né, então fica um abraço. E então, Padre Ivan, muito obrigado pela participação, né? Especialmente para quem é da nossa diocese, né, se quiser entrar em contato aí sobre vocação, ou sobre alguma dúvida, até talvez, né, quer pelo menos conhecer, quer conversar, pode mandar uma mensagem, né, Padre Ivan? Pode mandar uma mensagem para o Isso senhor mesmo, ali, o Instagram ali, no direct, né, @pe.ivanlopes, né, Ivan com N, Lopes com S. Então, estou à disposição, só entrar em contato e tamo junto. Então aí na descrição do episódio e também lá no nosso perfil do Instagram, então tá marcado aí os perfis tanto do Padre Ivan quanto do Sávio aqui da Diocese de Joinville também. Então é isso, gente. Divulguem o programa, nos sigam aí nas plataformas de podcast e um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.